Oi, meu nome é Isabelle e na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre MCU, ou Movimento Circular Uniforme. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre período, frequência, velocidade angular, velocidade linear e aceleração centrípeta. Eu espero que vocês gostem. É quando um corpo percorre uma trajetória circular e com velocidade constante. Por exemplo, é o movimento dos ponteiros do relógio, aquele analógico. É o movimento dos corpos celestes no céu. Bom, agora vamos falar sobre período. O que é? Ele é representado pela letra T maiúscula e sua equação é T é igual a 1 sobre F, onde F é a frequência. O que é? O período é o intervalo de tempo que o corpo leva para percorrer sua trajetória. Quais são essas unidades? São unidades de medida de tempo, ou seja, são segundos, minutos, horas. Quais são os exemplos que a gente pode ter do que é o período? Como o nome diz, ele é o tempo que um corpo leva para fazer sua trajetória. Então, é o período que a Terra demora para girar em torno do seu próprio eixo, que é um dia. O período que a Terra leva para orbitar em torno do Sol, que são 365 dias. Frequência. A frequência, a sua equação é representada por F, frequência é igual a 1 sobre T, onde T é o período, ou seja, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, que é a frequência é o número de voltas em que o objeto... Bom, e o que a frequência é? A frequência é o número de voltas em que o objeto dá num determinado período de tempo. Quais são essas unidades? A unidade principal da frequência é o Hertz, que é o H maiúsculo e o Z. Mas ela também pode ser representada pelo RPM, que é a rotação por minuto. Bom, quais são os exemplos de frequência que a gente pode ter no nosso cotidiano? São a quantidade de vezes que uma pessoa bebe água num dia, essa é a frequência. A frequência em média de um motor de carro, que vai de 1.000 a 5.000 RPMs, ou a frequência de uma onda FM, de uma rádio FM, que é cerca de 100 MHz, que é 100 vezes 10 elevado a sexta Hz. Deslocamento angular. Ele é representado por Δθ, que é uma letra grega que parece um osso que tem um tracinho assim no meio. Bom, o que é o deslocamento angular? É o movimento que o corpo faz ao sair de um ponto para outro no movimento circular uniforme. Quais são os exemplos? O principal exemplo que a gente pode dar é do movimento que um ponteiro de um relógio faz, quando ele vai fazendo assim, que ele sai de um para o outro. Bom, a gente tem que lembrar que no deslocamento angular, ele pode ser feito em dois sentidos, no sentido anti-horário, onde o Δθ é maior que zero, ou seja, o seu deslocamento é maior que zero, ou no sentido anti-horário, quando o seu deslocamento é menor do que zero. Bom, velocidade angular. O que é? A velocidade angular é a medida de radianos que é percorrida em um segundo. A gente tem que lembrar que cada volta tem 2π. Então, a gente escreve que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Ou a gente também pode escrever essa fórmula em função do deslocamento angular sobre a variação de tempo, que ficaria como velocidade angular é igual a Δθ, que é o deslocamento angular, sobre a variação de tempo, que é ΔT. Bom, os exemplos que a gente poderia pensar na velocidade em que as cabines de uma roda gigante têm. Velocidade linear. Velocidade linear é representada pela letra V maiúscula. O que é? É a velocidade escalar que descreve a rapidez com que uma partícula percorre determinada trajetória. A velocidade angular, ela descreve essa rapidez em relação a um determinado ângulo central de uma circunferência. Como essa equação? Velocidade vezes 2π, raio vezes a frequência. Aceleração centrípeta.
O que é? A aceleração sempre normal, seja na perpendicular, a tangencial e a velocidade. E a sua função é alterada pelo vetor de velocidade. A aceleração centrípeta sempre está apontada para o centro da curvatura, ou seja, a direção radial, no caso do MCU, sempre para o centro da circunferência. Como é que ela é medida? A aceleração centrípeta é medida em metros por segundo ao quadrado. Bom, qual é o exemplo? Um exemplo bem prático é quando você está no ônibus, ele está andando, e do nada ele faz uma curva muito fechada. E você tá, digamos que você esteja na janela, você teve essa sorte. Então, você é jogado em direção ao passageiro que está no corredor, que está do seu lado, que está no corredor do ônibus. Então, isso é uma ação da força centrípeta em você. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês façam os exercícios que estão nos slides e que não deixem de frequentar as aulas do professor Diego. Eu espero que isso tenha ajudado alguém. Obrigada pela atenção e até a próxima.